Olá todo mundo, eu sou a professora Luana e hoje nós vamos falar sobre o corante amarelo tartrazina. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ele é um aditivo, tá certo? E existe uma resolução, tá? Uma resolução específica só para aditivos. Por que eu vou falar sobre o corante tartrazina e não de outro tipo de corante, já que a gente tem uma classe enorme, né, de corantes aí à nossa disposição? Porque existe uma RDC específica só para o corante tartrazina, coisa que não existe para todos os outros corantes existentes, tá certo? Então existe uma resolução falando especificamente, pequenininha, resolução pequenininha, específica sobre o amarelo tartrazina. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele é amplamente utilizado em diversos alimentos. Para você saber exatamente quais são as classes de alimentos utilizados, a gente pode procurar lá na Anvisa a resolução número 4 de 88, que é a resolução dos aditivos, tá? Lá você vai encontrar a classe dos corantes e lá vai ter tartrazina. Então, aonde esse corante pode ser utilizado? Eu vou só citar alguns aqui para vocês saberem. Alimentos processados à base de cereais, cerejas em calda, refrescos e refrigerantes, balas de gomas e gelatina, bombons, alimentos de cacau, com cacau, coberturas, xaropes em pó para preparo, ou seja, são diversos alimentos que estão comumente nas prateleiras de supermercado e na nossa casa também. E depois eu vou mostrar aqui algumas imagens, tá certo? De alguns alimentos que a gente consome com muita frequência, principalmente o grupo infantil, principalmente as crianças, tá certo? E por justamente esse corante ele tá muito presente em alimentos infantis, tá certo? É que também, por isso, tá? Existe uma resolução específica falando sobre a tartrazina. Bom, só pra gente historiar um pouquinho, desde a década de 70, tanto os Estados Unidos como a Europa, eles já demonstravam, já fizeram alguns estudos e demonstraram que esse composto, a tartrazina, ele pode provocar reações alérgicas nas pessoas que o consomem, tá certo? Em alimentos que contenham esse corante. Reações como asma, bronquite, rinite, náusea, broncoespasmos, urticária, eczema e dor de cabeça. Esses são alguns dos sintomas de reações, tá certo, alérgicas, que desde a década de 70 já se estudava sobre essas reações alérgicas ligadas a esse corante tartrazina. Quando foi em 1981, tá? Os órgãos governamentais lá, regulatórios dos Estados Unidos, o FDA, eles exigiram que o corante tartrazina ele fosse listado no rótulo de todos os produtos que o continham, tá certo? Falando que ele pode ser, que consumidores que fossem sensíveis a esse composto ficassem sabendo. Então, desde 1981, nos Estados Unidos, já é exigido na rotulagem essa informação. Aqui no Brasil, em 2002, tá certo? A Agência de Vigilância Sanitária, ela publicou também uma determinação, não necessariamente para alimentos, mas para medicamentos, tá certo? Informando que todo medicamento que tivesse esse composto corante amarelo tartrazina fosse especificado com a seguinte informação: este produto contém o corante amarelo tartrazina, que pode causar reações de natureza alérgica, entre os quais asma, bronquite, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetil salicílico. Isso para medicamentos. Então, pensando nessa mesma lógica, ainda em 2002, a Anvisa quis colocar essa informação também para os alimentos. E aí houve uma reunião, tá certo? Com um grupo de especialistas, ainda em 2002, para realmente definir se poderia ser colocado ou não no rótulo uma informação contém corante tartrazina. E dessa reunião decidiram que não ia ser necessário colocar uma informação de forma legível e grande na rotulagem, devido eles não terem conseguido encontrar aqui, pelo menos, né, no Brasil, nos estudos feitos, eles não encontraram, como é que eu posso dizer, resultados que comprovassem que, de fato, a tartrazina nos alimentos traria esse tipo de reação alérgica, tá certo? Mas o que é que ficou acordado dessa reunião? Que seria obrigatório nas embalagens, na parte de ingredientes, conter o nome tartrazina por extenso.
Se você pegar a rotulagem de um alimento na parte de ingredientes, normalmente vai conter lá, pelo menos é para conter, todos os ingredientes que são colocados e todos os aditivos que são utilizados naquele alimento. Só que existe duas formas de você colocar essa informação. Colocar o nome do aditivo que você usou ou colocar a numeração. A numeração do tartrazina é o 102, INS 102. Então, existem essas duas formas. Na verdade, assim, você pode colocar só o nome, você pode colocar o nome seguido da numeração, ou você pode colocar apenas a numeração. Porque, às vezes, quando você tem muitos aditivos, aí você coloca tudo por extenso, fica muito grande. Então, você pode substituir os nomes pelas numerações. Só que a gente que é consumidor, que pega lá um ingrediente e vai ler e fica vendo só as numerações, INS não sei quanto, INS não sei quanto, você não sabe nem o que é aquilo, você tem que procurar saber, tá certo? Mas a legislação permite que a empresa coloque dessa forma. Então, no caso da tartrazina, não existe essa opção de deixar apenas a numeração. É obrigado ter o nome por extenso. Ele pode botar o nome por extenso e em seguida botar a numeração. Não tem problema. O que não pode é apenas colocar a numeração. Tá certo? Então, desde 2002 que existe o RDC, que é a RDC número 340, tá certo? Que ela fala sobre essa obrigatoriedade de ter por extenso na lista de ingredientes o nome tartrazina, tá bom? E aí, eu vou colocar aqui para vocês alguns alimentos que são bem comuns, existem vários, tá? Mas só alguns que eu procurei na internet, né? De sites bem confiáveis da empresa que realmente produz o alimento. Aquele Fine, certo? Que a gente compra muito para criança. Normalmente, alguns deles contêm a tartrazina. Gelatinas, alguns tipos de gelatinas. A Fanta uva, ela contém a tartrazina. O Tang laranja contém a tartrazina. Esses são alguns que eu busquei. Mas se você tiver curiosidade, quando for no supermercado, pegar um alimento, olhar na lista de ingredientes se ele tem. Então, na verdade, o que acontece é que existe uma advertência no sentido de que pode provocar reações adversas. Ele não cita que pode provocar alergias, porque não foi comprovado ainda que de fato ela dá alergia quando dentro de um alimento, tá certo? Mas como tem essa suspeita, está se fazendo vários estudos ainda sobre isso, tem-se essa resolução, a RDC 340, ela é pequenininha, 2 páginas apenas, fazendo a obrigatoriedade da tartrazina por extenso, por ela ser de grande consumo em crianças e às vezes apresentar algum tipo de reação, tá certo? Aí por ter essas reações adversas, a tartrazina tem uma resolução específica justamente por causa disso, tá certo? Então, a gente pode continuar consumindo, mas às vezes é bom a gente ficar atento que se você consome um alimento que tem esse composto e tem algum tipo de reação alérgica, fica atento que de repente possa ser ela. Ou não, possa ser outro composto que está ali também. Mas como ela tem essas suspeitas, é bom a gente ficar atento, tá certo? Então, ó, a dica de hoje é essa.